Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje vou-vos falar de alguns dos meus livros preferidos que eu já li desde sempre. Então, antes de passarmos para o vídeo, vou-vos só pedir para não se esquecerem de subscrever o canal, deixarem um like no vídeo se tiverem gostado, ativarem as notificações clicando no sininho e vou também deixar aqui em baixo as minhas redes sociais para quem me quiser seguir por lá. Bem, vamos lá então começar aqui o nosso vídeo. Então, eu hoje decidi trazer este vídeo sobre alguns dos livros que eu mais gosto, porque acho que é uma boa altura para todos começarmos a ler, ver filmes, sendo que devíamos estar todos em casa. Vocês sabem, não é? Tudo o que está a passar no país. Eu não me tenho pronunciado muito sobre isso, porque não é um assunto que eu compreenda muito, portanto prefiro não falar muito sobre isso. Simplesmente quero dizer para quem possa ficar em casa que o faça. Eu estou em casa, já não saio há alguns dias de casa, portanto vou-me manter aqui. Portanto, aconselho a vocês todos fazerem o mesmo, quem puder. Portanto, é isso que eu aconselho, é só isso que eu quero dizer. Por favor, se puderem ficar em casa, se não tiverem que ir trabalhar, fiquem. Não vão para a rua para ir para o shopping ou para ir para, sei lá, para um café ou assim. Fiquem por casa. E é só isso que eu vou dizer em relação a isto. E por isso vamos lá então agora passar para o vídeo. O primeiro livro do qual eu vos vou falar não é um livro, é uma trilogia. É talvez a minha trilogia preferida de livros. Eu já li estes livros eu não sei quantas vezes, já não leio há algum tempo. Estou a pensar lê-los outra vez, porque são dos meus preferidos mesmo. Eu já sou capaz de ter lido os livros para aí umas 3 ou 4 vezes, portanto podem ver, eu gosto mesmo deles. Provavelmente vocês conhecem, é da trilogia do Hunger Games. Provavelmente, se ainda não leram o livro, já devem ter visto os filmes. Mas eu aconselho muito que leiam o livro, porque tem pormenores que não aparecem no filme e que fazem muito sentido. Às vezes nós estamos a ver o filme, por exemplo, para quem nunca leu o livro, eu vi o primeiro filme sem nem ainda ter lido os livros. E por ter gostado tanto do primeiro filme é que eu li a trilogia. Portanto, eu, depois de ver o primeiro filme, quando comecei a ler o primeiro livro, eu comecei a perceber, ok, há aqui esses pequenos elos que eles não mostram no filme e que dá aqui a volta toda a tudo isto que às vezes não dá para perceber pelo filme, né? É 1 hora, 2, enquanto nós a ler o livro é super... é grande, não é? Tem várias páginas, por isso vou-vos então agora falar da história. Para quem não conhece, esta história é passada num pós-apocalipse, por assim dizer. O que aconteceu foi que houve uma guerra e eles então decidiram repartir a América do Norte por distritos. Cada distrito tem uma coisa diferente, faz uma coisa diferente. Por exemplo, o 12, que é onde a personagem principal vive, tem a ver com as minas, o carvão, todas essas partes. Tem o 11, que tem a ver, por exemplo, mais com a natureza, por exemplo, árvores de fruto, tudo assim. O 6 tem a ver com mais pesca. Portanto, cada distrito tem uma atividade que é para cada distrito. Cada distrito faz a sua parte. E depois, tudo o que eles fazem é praticamente para o Capitólio, que é onde vivem as pessoas ricas, onde vivem com abundância, são muito excêntricos, enquanto nos distritos as pessoas são muito mais pobres, vivem com muito pouco, vivem daquilo que conseguem. E por causa desse apocalipse, por causa da guerra, de tudo o que aconteceu, porque os distritos na altura viraram-se contra o Capitólio, eles fizeram com que todos os anos, todos os distritos, eles são 12 distritos, mandassem 2 pessoas, um menino e uma menina, para uns jogos
em que eles têm que lutar pela sobrevivência. Neste caso são 24 pessoas e só uma pessoa pode sobreviver. Na cerimónia de recolher o papel, de saber quem é que vai nesse ano, acontece que a irmã da personagem principal, que é a Katniss, o papel é tirado com o nome dela e a Katniss, para não deixar a irmã ir, porque ela era pequenina, era muito nova, era o primeiro ano em que ela estava a participar, voluntaria-se e vai ela pela irmã. A partir daí mostra todos os pontos de superficialidade que eles vivem no Capitólio, mostra tudo o que é importante para eles, que comparado com aquilo que eles vivem nos distritos, eles não conseguem acreditar, sabendo que há pessoas a morrer à fome nos distritos. Como vocês veem, é um bocadinho fictício em relação a esta parte da guerra, mas depois toca em pontos que são reais, pessoas cheias de dinheiro, com uma excentricidade incrível, e outras a morrer à fome. É uma trilogia que eu adoro. O que eu vos contei agora é simplesmente o que acontece no primeiro livro. Depois, no segundo, continua a história do primeiro, e no terceiro, a história do segundo. É fantástico, eu adoro, como já vos disse. Bem, então a seguir vou-vos falar de um livro, que não é um livro, eles são dois. Vocês já devem ter percebido que eu gosto de livros muito grandes ou então que tenham sequências. Adoro poder ler e sentir que a história ainda não acabou. Portanto, ficar à espera de ainda há aqui mais história e poder ler mais. O livro que eu vos vou falar agora também existe em filme, chama-se Se Eu Ficar. Não sei se alguma vez viram. Eu adorei o livro, foi fantástico. O filme também foi muito bom, mas o livro para mim foi ainda melhor. Neste livro, o que fala é de uma menina que está dividida entre seguir o sonho dela, que é para ir para a Juilliard, ou então o namorado. Até que acontece uma tragédia, ela tem um acidente, ela e os pais e o irmão, e ela fica em coma. E ela acaba por ver tudo o que está a acontecer à volta dela e depois tem que decidir se quer voltar para a vida ou se quer simplesmente deixar ir. É uma história assim, é mesmo muito bonita, mostra assim pequenos pontos de uma vida normal, que ela é uma miúda, estaria no último ano da escola e teria de decidir se queria ir para a universidade dos sonhos dela, que era a Juilliard, ou lutar pelo namorado, quando de repente o que acontece é uma tragédia em que lhe muda totalmente a visão da vida. No segundo livro continua um bocadinho esta história toda. Eu também gostei muito do segundo. Lá está, é a continuação da história. Para quem já viu o filme, por exemplo, não tem noção do que é que acontece depois, portanto têm o segundo livro para poder verem o que é que acontece. Vou então agora falar de um livro que eu também adoro muito, que é de um dos meus escritores preferidos, que é o Nicholas Sparks. Eu o adoro, que também existe em filme, por acaso existe, que é A Melodia do Adeus. É dos meus livros preferidos, também já li várias vezes este livro, porque tem uma história que eu gosto bastante. Identifiquei-me um bocadinho, talvez, não sei, simplesmente gostei bastante. Para quem não conhece a história fala de uma menina que é Roni, tem 17 anos e os pais dela divorciam-se aos 14 anos dela, e ela a partir dali fica bastante revoltada, começa a tornar-se uma miúda em que se metem só em confusões, e a mãe, um bocadinho cansada do que estava a acontecer, obriga, por assim dizer, a ir passar o último verão antes dela ir para a universidade, que ela não queria, com o pai, ela e o irmão. Ela muda muito, vocês veem a mudança de pessoa, ou a mudança
não digo a mudança de pessoa, digo ela passar daquela pessoa voltada com o pai para uma miúda fantástica. Ela também conhece o amor, conhece um rapaz que vive lá na cidade onde o pai vivia, porque eles viviam em Nova Iorque e o pai, ao separar-se da mãe, decide voltar para a terra natal e ela, então, indo ter com o pai, vai para a cidade onde ele está e é aí que conhece o rapaz e se apaixona e passam um verão apaixonados. Mas entretanto acontece uma coisa que ela não estava à espera, que a aproxima do pai e a aproxima outra vez da música. Portanto, é um livro que tem uma história fantástica. Lá está, eu sou muito adepta de livros, porque sei que o filme nunca conta a história toda. O livro tem pequenininhos pormenores que são fantásticos e que dá para percebermos muito melhor a história e com que nos conectamos muito mais facilmente com a pessoa que está ali. Portanto, é fantástico. Aconselho mesmo muito a lerem. Não só estes livros, outros, claro, mas aconselho mesmo muito a lerem. E agora, é um livro que é baseado numa história real. Não é baseado, foi o escritor que escreveu o livro, escreveu dedicado ao cão dele. Vocês já devem saber qual é o Marley e eu. Quem escreve o livro foi mesmo o dono, o dono do Marley, que considera o pior cão do mundo, porque ele só fazia asneiras. Para quem tem animais, este livro é daqueles que bate aqui mesmo muito, muito. Eu tenho 2 cães, portanto, para mim é fantástico, porque há certas coisas. Pronto, o Marley fazia só asneiras, é verdade, mas eu acabo por ver os meus cães ali na história, aquela coisa da cumplicidade, da brincadeira, do amor que um dono tem por um animal e que o animal tem pelo dono. O filme, claro que é muito bom, mas volto a dizer, o livro ainda é melhor, porque relata coisas ainda mais fantásticas e eu aconselho muito. Então o livro começa com eles a contarem quando vão adotar o Marley. Os donos chamam-se John e Jenny. Eles vão adotá-lo pensando que vão trazer um cãozinho fofinho, pequenininho e que vai ser tudo uma alegria, quando de repente ele cresce num ápice e só faz asneiras. Rói tudo, destrói a casa inteira. E eles pensavam que iam trazer um anjinho e trouxeram o cão mais mal comportado que poderiam ter encontrado. Mas apesar do Marley ser um cão que só fazia asneiras, ele era um cão super leal aos donos e partilhou com eles todas as fases da vida mais importantes enquanto eles estão a tornar um casal. Tanto as gravidezes que eles têm dos filhos, como pequenas coisas simples, como por exemplo eles mudarem de trabalho. Ele acompanhou tudo, fez parte de tudo, se calhar aquela parte de crescimento deles enquanto casal, mas também enquanto pessoas. Bem, então o último livro do qual eu vos vou falar é um livro que é uma autobiografia, um bocadinho de a pessoa, a autora fala um bocadinho daquilo que viveu e por aquilo que já passou. A autora é a Catarina Filipe, é uma youtuber que eu já sigo há algum tempo e que gosto muito do trabalho dela, tanto como youtuber como instagrammer, influencer. Ela é uma daquelas pessoas que neste mundo do YouTube é uma das pessoas que me influenciam muito, portanto eu tinha que comprar o livro dela, nem que fosse só para apoiar, porque eu gosto mesmo muito do trabalho dela. Portanto, por que não apoiar alguém de quem gostamos? E ainda bem que eu fiz, que comprei o livro e que li. Eu já o li há algum tempo, li pouco depois dele ter saído. Eu comprei-o pouco depois dele sair. Como vos disse, é um livro autobiográfico, portanto ela fala daquilo,
porque ela passou algumas coisas um bocadinho fortes para a idade que ela tinha. Conhecemos uma Catarina que ela não mostra no YouTube, portanto eu aconselho mesmo muito para quem segue o trabalho dela e ainda não teve a oportunidade de ler o livro, leiam, porque se já gostam do trabalho dela e se gostam dela como pessoa, depois de ler o livro vocês ainda vão gostar mais. Pelo menos eu, depois de ler o livro, eu identifiquei muito com ela, certas coisas que ela escreveu lá e por qual ela passou, por isso eu gostei mesmo muito do livro. E ela mostra-nos por aquilo que ela passou, que foi isso que a fez tornar-se naquilo que ela é hoje. Portanto, nós não nos devemos arrepender das coisas porque já passamos, porque elas fizeram aquilo que nós somos hoje, umas pessoas mais fortes, pessoas com mecanismos de defesa. Claro que todos os criamos por alguma coisa que tenha acontecido na nossa vida. Todos os livros do qual eu vos falei durante o vídeo, eu tenho-os aqui, algures. Por exemplo, aqui estes 3 são os do Hunger Games. Por exemplo, tenho aqui Se Eu Ficar. Eu tenho-os todos aqui, portanto, quando vos disse que eu li mesmo. Ok, não estou a brincar, eu li-os todos. Portanto, podiam estar a achar que eu estou a falar simplesmente dos livros por falar. Não, eu já os li a todos e aconselho qualquer um deles. Eu sempre gostei muito de ler, desde miúda. É um hobby que eu tenho desde sempre. Sempre adorei ler. Para além de que é um hobby que me relembra o meu avô, portanto é um hobby que me traz felicidade. Então agora que já vos falei de todos estes livros, vou-me despedir de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem algum livro que também me queiram aconselhar a ler, por exemplo, o vosso livro preferido, deixem lá em baixo nos comentários que eu vou ler. Vou-vos só relembrar de novo para não se esquecerem de subscrever o canal, deixarem um like no vídeo se tiverem gostado, é claro, e ativarem o sininho das notificações para receberem sempre notificações quando eu colocar aqui um vídeo novo. Bem, então, obrigada por terem assistido, um beijinho e até à próxima. Tchau!